Paz do Senhor Jesus. Podeis assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Sou o pastor Hélio, da Igreja Abraços do Pai, ali de Francisco Morato. A igreja que já conhece, né? Tive outras oportunidades, convites para vir aqui, não consegui estar, mas hoje, para a honra e glória do Senhor, estamos juntos aqui, nessa manhã, meu aniversário. Fico feliz de estar aqui compartilhando com os amados, pessoas que eu amo, pastor Ederson, esposa e família, nós amamos vocês de coração, estão sempre em nossas orações. A Igreja Bereana, como o pastor Ederson disse e declarou, eu também declaro, somos uma igreja irmãs, convictas na salvação em Jesus Cristo, caminhando para a glória de Deus, povoando o céu. Amém? Glórias a Deus. O pastor Ederson disse uma coisa muito importante, né, irmãos? Muitas pessoas hoje nos seus compromissos, muitas pessoas hoje nos seus afazeres, mas alguns poderiam estar, não só aqui, na nossa igreja também não é diferente, pastor Ederson. Nós marcamos nossa consagração, onde nós temos lá membros, uma membresia de 45 a 60 membros ativos, mas comparecem 8, 9, 10, né? E a gente tem puxado a orelha, porque nós fazemos uma consagração por mês, e eu digo, são 12 por ano. Quantas você foi? Quantas você foi pela manhã agradecer ao Senhor pelo teu fôlego de vida? Quantas você foi glorificar a Deus pelo teu lar, pela tua família? Porque é algo importante, irmãos, nós acordarmos pela manhã e falarmos: Deus, graças eu te dou pelo meu fôlego de vida. Graças eu te dou pelo meu lar. Graças eu te dou pela minha família. Aos que têm filhos, graças eu te dou, meu Deus, pelos meus filhos. Aos que são filhos, graças eu te dou, meu Deus, pelos meus pais. É importante nós reconhecermos, irmãos, que tudo provém de Deus. É importante nós reconhecermos que nós não estamos à toa, à deriva nesta vida. Tudo tem um propósito, a sua vida tem um propósito, a minha vida tem um propósito. Nós temos um propósito diante de Deus para com a sociedade. É que às vezes a gente dá tanta importância, tanta legalidade para a nossa dificuldade, para o nosso objetivo, para as nossas perspectivas, e às vezes andamos frustrados. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus 11, no verso 28. Glória a Deus. Mateus 11, a partir do verso 28. Louvado seja o nome de Jesus. Amados, vocês sabem que Mateus, antes de ser Mateus, ele era Levi, né? Coletor de impostos. Era um homem odiado por todos naquela região, porque o coletor de impostos era praticamente uma pessoa que se vendeu para Roma. E além de se vender para coletar e cobrar dos seus irmãos, ele ainda colocava no bolso algumas propinas, alguns desvios de verba. Era uma pessoa praticamente corrupta, né? E pensa, justo esse que é corrupto, que não tem credibilidade na palavra, que muita gente olharia para ele e falaria: eu não quero ouvir um discurso deste homem. Aí Jesus chama este homem para: vem, que você vai ser anunciador da minha palavra. E através deste evangelho de Mateus, juntamente com os demais, nós fomos alcançados. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. E muitas das vezes eu e você dizemos assim: eu não tenho credibilidade para falar do amor de Jesus. Eu não tenho condições de pregar para ninguém. Olha a situação de Mateus. Ele foi chamado para pregar uma palavra, para escrever um evangelho que iria passar de gerações e gerações. Hoje já são 2025 anos e este evangelho continua transformando vidas. Se você pegar qualquer livro de filosofia, de conhecimento, de estudo e jogar dentro de um presídio, pouca coisa irá acontecer lá. Mas se você jogar uma Bíblia lá dentro de um presídio, vai transformar milhares de vidas. Porque a palavra de Deus é viva. E Ele escolheu as pessoas certas para escrever os seus livros, influenciar e trazer boas novas para mim e para você. Amém? Mateus 11, 28 diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. O que nós vamos achar? Descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Vamos louvar o Senhor com as palmas por essa palavra? Amados, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Já falo de antemão, eu não sou pregador, eu sou pastor. Amém? Eu não sou teólogo, eu não fiz ainda escatologia, não fiz teologia, não fiz nada disso. Eu estou rompendo as barreiras com a fé, a coragem, com a devoção, com pesquisas que eu faço, com leituras que eu faço, e Deus tem me agraciado. Nós temos conseguido subsistir e estar de pé. Eu costumo dizer que nós estamos, a Igreja Braços do Pai está vencendo mais pelo amor do que pela teologia. Lendo a palavra de Deus, vivendo o amor que Jesus Cristo nos ensina, que o Espírito Santo nos direciona e vem nos corrigindo dia após dia para endireitarmos as nossas veredas. Não sou contra quem estuda teologia, mas eu sou contra quem tem teologia e não usa do Espírito Santo na pregação, mas sim do seu conhecimento próprio. Às vezes, pelo fato da pessoa ser um teólogo, ela nem jejuou para pregar. Às vezes, pelo fato da pessoa ter uma teologia, ela nem conseguiu estar, aleluia, na graça, na presença de Deus, mas subiu lá e pregou uma palavra que às vezes foi até bonita, mas no reino espiritual não teve efeito. Não alcançou mudanças em vida. Então, amados, a palavra de Deus, ela vem falando para mim e para você hoje: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabemos que o povo do Senhor naquela época vivia, aleluia, sobre a lei de Deus. A lei que começou com os 10 mandamentos e posteriormente chegou a 600 e quanto? 627, né, meu pastor? Não lembro direito. 613. E alguns mais, né, que não entrou, mas que tem umas regras a seguir. E regra é boa, irmãos. A regra, antigamente eu falava que regras foram feitas para nós quebrarmos. Mas na verdade, quando você tem um padrão, uma regra, e você segue essa regra, as coisas funcionam na tua vida, em todas as áreas. E a Bíblia também traz para nós essas regras. E Jesus, quando ele disse que o meu fardo é suave e leve, ele estava apresentando para o povo de Deus, porque já vinha sobrecarregado sobre o fardo da lei, que estava, aleluia, não conseguindo mais cumprir toda essa lei, mas estava sendo esmagado, castigado, sendo punido severamente pelos doutores da lei. E não tinha como o povo ter mais salvação, porque tudo era pecado. Tudo era debaixo de maldição, porque você está fora da lei, porque você está quebrando a regra. E o povo vivia debaixo dessa opressão. E Jesus de repente vem e começa a ministrar sobre o amor, começa a trazer para o povo de Deus um novo Deus, aleluias, que no Antigo Testamento nós vemos Deus mandando o povo cruzar o deserto, matar gerações, exterminar nações, porque o povo do Senhor vai tomar posse de uma terra. Nós vemos um Deus que muitos por aí fora diz que, nossa, o Deus do Antigo Testamento era um Deus impiedoso, era um Deus que castigava, era um Deus que matava. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que Deus fez o necessário para salvar o teu povo. E que se Deus tiver que tirar a vida de alguém para que um dos dele sobressaia, sobreviva, Ele é Deus, Ele pode, Ele não é injusto. Eu tenho certeza que antes que Deus recolha alguém, Ele envia alguém para advertir, para consertar, para tratar, para curar, e aí Ele só recolhe depois de uma opção dessa pessoa, ou sim ou não. Deus nunca deixará uma pessoa descer injustamente à sepultura.
Deus nunca deixará uma pessoa ser condenada injustamente. Deus nunca deixará desamparado, tanto cristão quanto não cristão. Independente da religião, independente da crença daquela pessoa, independente se ele é um ateísta ou não, Deus nunca deixará uma pessoa partir sem que o evangelho chegue até ele. Sem que o evangelho chegue até ele. Mas a opção de crer ou não crer é da própria pessoa. E eu quero tocar no assunto, irmãos, aleluias, que nos fere, nós evangélicos, que nos machuca. Porque, inclusive, a pastora Indaiá, minha esposa, trouxe lá no nosso ministério uma ministração uma vez, que ela falou sobre os desigrejados. E estatísticas de 2024 revelam que há em torno de 30 a 40 bilhões de pessoas desigrejadas, ou seja, que estão afastadas, que não congregam em igreja, que se desviaram, de alguma forma desistiram do caminho, ou até estão no caminho, supostamente servindo a Deus em suas próprias casas, né? Onde eu nunca li na Bíblia que manda isso, que faz isso, muito pelo contrário, né? As cartas do Apocalipse diz aos anjos da igreja, né? A cartas do Apocalipse diz que é o anjo, que tem um pastor, que tem um líder, né? Tem que ter uma reverência a alguém superior a nós para que nós possamos andar nas regras. Nas regras. Mas hoje existem pessoas que estão saindo. E aí nós conhecemos a Jesus Cristo, o povo de Deus, o povo evangélico, né? Nós conhecemos a Jesus Cristo e sabemos que o fardo dele é leve. Amados, o pastor Ederson citou aqui que é difícil servir a Jesus. Amados, sabe qual é a maior dificuldade de um pastor, de nós líderes, de nós obreiros, servir ao Senhor? A nossa maior dificuldade é quando o membro não vem para a igreja. É quando nós preparamos todo o culto, acordamos cedo, estamos em consagração, e a gente faz todo aquele esforço para atender vocês bem, para que vocês cheguem bem e cultuem a Deus como se fosse o seu último dia de vida, com a sua maior alegria. E aí o irmão não vem, a irmã não vem, nós ficamos, como líderes, como pastores, nós ficamos um pouco decepcionados, porque a gente deu o nosso melhor, não é, pastor? A gente queria que a igreja estivesse lotada, não porque, olha, é o pastor que está pregando. Não, não é isso. Toda a honra e toda a glória é para Jesus. Toda a honra e toda a glória é para este Deus maravilhoso, que estava lá no princípio, que caminhou com o povo no deserto, que venceu batalhas para o povo do Senhor, sem o povo do Senhor precisar lançar suas espadas, que, aleluias, veio como homem, pisou nesta terra, mostrou para nós o que é sofrer, o que é ser caluniado, o que é ser, aleluias, desprezado, o que é ser, aleluias, as pessoas virarem as costas e deixarem ele falando sozinho praticamente, porque muitas vezes aconteceu isso, e mesmo assim ele insistiu em ter uma comunhão comigo e com você. E hoje nós vemos, aleluias, que com essa debandada, com este multidão de povos do Senhor desistindo da jornada, do caminho. Não é fracassando, irmãos, mas é desistindo da caminhada. Mas como um cristão que conhece a Jesus e sabe que o fardo de Jesus é leve, é suave, ele pode desistir. Espera aí, o que pode ter sido mais pesado? Se Jesus alivia o meu fardo, como eu posso sair da igreja? Expectativa, igreja. Talvez este crente que não está na presença de Deus gerou uma expectativa muito grande. Talvez este cristão que se afastou, ele gerou uma expectativa de chegar aos degraus eclesiásticos muito rápido, e aí de repente ele percebe que o processo não é tão rápido. Talvez ele se imaginou um pregador de multidões, e aí ele percebe que existe umas pedradas no caminho, existe uns tropeços, existe uma clínica no deserto, existe um seminário ali na solidão, existe uma série N de situações para ele passar, adquirir experiência e se tornar um grande pregador, e se tornar um grande líder, e se tornar um servo de Deus autêntico. Mas em tudo, igreja, que nós possamos passar com Jesus é leve.
Porque por maior que seja a sua prova, por maior que seja a sua dificuldade, por maior que seja o seu desespero, se você crer, se você acreditar que Jesus pode fazer e esperar no Senhor, Ele vai te escutar, Ele vai te atender, Ele vai realizar, Ele vai trazer à realidade coisas que você necessitava e precisava, e precisa, e quer. Deus, Ele nunca te desamparou e nunca vai te desamparar. Mas o que o Senhor, Ele quer que você acredite. Não que na primeira prova, não vou mais para a igreja. Não porque o pastor, aleluia, viu um erro teu e te chamou para conversar, e te chamou para orientar, e pediu para você consertar a tua casa, e eu não vou mais. Se a palavra de Deus diz que Deus corrige aquele quem Ele ama, o pastor está aqui representando o próprio Deus, para corrigir a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Deus, Ele nunca vai descer pessoalmente e falar: Ágata, você está errada, você fez isso. Porque quando eu e você pecamos, a gente acaba deixando o Espírito Santo um pouquinho de lado. E se eu e você não temos um mínimo de bom senso para apresentarmos ao Senhor uma oração de arrependimento, o Espírito Santo continua de lado. E aí a gente vai querer mais e mais se enfiar naquela lama, se lambuzar, porque o pecado é gostoso, igreja. E ele começa a dominar a tua mente, te seduzir, e quando você vai ver, você não está indo mais para a igreja. Você não está mais frequentando os cultos. E aí o pastor um dia vai na tua casa, o pastor te manda uma mensagem, e aí o pastor fala contigo, e você, às vezes, só manda uma mensagem no WhatsApp: desculpa, pastor, mas eu não vou mais para a igreja. Acontece muito disso. Você vem à casa do Senhor, aceita Jesus, a igreja faz uma festa, te recebe, está contigo, está orando por você, o círculo de oração ora por você, e no dia que você desanima, você que está em casa, que vai assistir esse vídeo, e às vezes você não está indo para a igreja, olha, pega a visão. Você mandou um WhatsApp para o seu pastor dizendo que não iria mais para a igreja. Que não iria mais para a igreja. Mas esse mesmo pastor, no dia que você aceitou Jesus, ele orou por você, ele ungiu a tua cabeça, ele falou: Deus, segura firme nesta mão, e ele jejuou pela tua vida, ele tem orado pela tua vida, e até quando você foi embora, ele continua orando pela tua vida. Eu não estou aqui só querendo acusar você que se distanciou, que se afastou, mas eu quero te dizer que o seu pastor continua orando por você, que o seu lugar ainda está lá na igreja, e que você é especial para o seu pastor, e mais ainda para Deus, que Jesus deu a vida por você lá na cruz. E se Ele diz para você vir a Ele, porque o fardo dele é suave, como você conseguiu sair para a igreja, fora da igreja? As suas expectativas, meu irmão, minha irmã, muitas das vezes te decepciona. Eu aprendi, meus amados, a não gerar muita expectativa. Só uma análise. Sabe quando você programa um passeio? Você prepara, você compra as passagens, ou você aluga lá o resort, ou você pediu a casa de um amigo na praia, e você elabora tudo aquilo. Fim do mês nós vamos, família, fim do mês nós vamos estar lá, né? Então, e você faz todo um preparativo, a sua expectativa, olha, vai lá em cima. E aí quando você chega lá, não é nada daquilo. Porque não é como nós planejamos. Alguma coisinha foge do controle, nós esquecemos outras coisas, e eu já fui para a praia que eu esqueci a chave em casa. O que eu faço agora? Vamos curtir um dia só e voltar para casa. Então, nossas expectativas geram frustrações em nós. E quando nós colocamos nossas expectativas nos nossos objetivos seculares, nos nossos objetivos secundários, nós sempre seremos frustrados. Mas quando nós colocamos as nossas expectativas em Jesus, nós acharemos descanso para a nossa alma. Aquietai-vos, é isso que Jesus quer dizer. Anda comigo, anda com o meu Espírito, sirva a mim, ouça a voz do Espírito Santo. Muitos tentam fazer pela tua própria força, muitos tentam conquistar, aleluias, por suas próprias mãos, pelo seu próprio conhecimento.
E aí a frustração vem porque não é como você esperava. Mas Deus, que é misericordioso, tem nos concedido coisas, tem nos abençoado de uma maneira extraordinária que supera aquilo que eu e você pedimos ou precisamos. Eu não quero pregar sobre materialismo, mas eu quero te dizer uma realidade. Quando você serve a Deus, quando você se doa na obra de Deus, quando você faz a vontade do Espírito Santo, Deus prepara tudo para você. Quando você cuida das coisas do Senhor, o Senhor cuida dos teus. Isso é fato, está comprovado, testemunhado, testificado. E quando eu e você nos doamos para a obra de Deus, o Senhor cuida da minha casa, da tua casa. O Senhor cuida dos meus filhos, cuida dos teus filhos. Vocês repararam, igreja, que lá em Atos 16:31, quando aquele carcereiro se converte, a Bíblia diz que foi ele e a casa dele, não é? Foi só ele? Foi ele e a casa dele. E vocês trazem uma comparação para o presente século. Nós vemos nas nossas igrejas muitos filhos congregando sem pais. Nós vemos muitos pais congregando e os filhos não. A família é dividida. E Jesus declarou uma vez que toda casa que se divide não subsiste. E o nosso adversário, ele já sabe disso, então ele tenta acorrentar os nossos filhos na droga, na prostituição, nos vícios seculares. E quando são os nossos pais, ele tenta colocar uma cegueira espiritual que os pais não conseguem ver, que, nossa, é tão bom meu filho na igreja, ele não bebe mais, ele não fuma mais. Olha, nossa, não tem mais aquele mau cheiro daquela maconha que meu filho fumava em casa. E os pais ficam numa cegueira que às vezes tentam até tirar os filhos da igreja. É uma coisa tão absurda. O pai vê a melhora, contempla a melhora, mas eu não quero que meus filhos vão para a igreja. Existe uma muralha que se levantou, uma muralha espiritual, que está dividindo os lares. Mas você que é cristão, você que está dentro da igreja, você que busca o Senhor, cabe a você, em nome de Jesus, entrar na tua casa e usar a tua autoridade espiritual em nome de Jesus que Deus te dá e te concede através do poder que há no nome de Jesus e declarar, em nome de Jesus, cai agora por terra toda esta barreira espiritual que separa meus pais de mim, que separa eu dos meus filhos, que separa o meu lar, aleluia, da igreja. Porque o mundo espiritual, como o pastor disse, é mais sério, é mais verdadeiro do que o mundo, aleluia, material, do que este mundo secular. E nós não estamos entendendo isso, igreja. Não estamos entendendo isso. Nós estamos muitas das vezes levando a obra de Deus, dando de, tá bom, eu vou assim mesmo. Tá bom, é dessa forma. Não, tudo bem. O conformismo está, aleluia, tomando conta do coração de muitos crentes. Mas é assim mesmo, né? Não, não é assim mesmo. É como o Senhor quer. E você já perguntou como é que o Senhor quer que você esteja? Você já perguntou como é que o Senhor quer que você haja? Você já perguntou como é que Deus quer que você planeje, como você articule, como você execute? Porque, aleluia, nós entendemos que a minha vontade não é mais minha. Então por que eu sempre tenho feito a minha vontade? Quando Jesus declarou que aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á, é justamente, igreja, porque Ele quer ter um tempo maior com você. Ele quer ter um tempo maior comigo. Porque às vezes a nossa vida é tão corrida, que o único tempo que nós tivemos com Deus foi eu acordar, dobrar o joelho e falar, Jesus, obrigado por mais um dia. E aí a gente corre o dia inteirinho. Às vezes até lembramos, Jesus, eu não pude nem orar hoje. Mas só que nossas escolhas, irmãos, elas têm que ser maiores, mais alicerçadas na palavra, para que a gente possa viver as promessas de Deus e receber as promessas de Deus. E quando eu digo viver as promessas de Deus e receber as promessas de Deus, igreja, não pense em carro. Porque um carro você pode conquistar. Não pense em casa, porque uma casa você pode conquistar.
Mas lembra lá o que Jeremias escreveu? Coisas inimagináveis. Coisas que sua mente nunca pôde contemplar. A salvação, o paraíso, estar na presença de Jesus, chorar aos pés dele, poder contemplar os apóstolos, poder contemplar os patriarcas, poder, já pensou, irmãos, você poder ver o rei Davi e falar, nossa, Davi, eu li tanto sobre você, e hoje eu estou aqui na tua presença, hoje eu estou aqui junto da glória de Deus, contemplando tantos mártires, para que eu estivesse aqui hoje. Eu estou vendo aqui João, que foi fervido no óleo quente. Eu estou vendo ali o apóstolo que foi esquartejado. Eu estou vendo Paulo que foi decapitado. Sabe, irmão, são coisas inimagináveis, mas quando eu e você pensamos, a nossa mente é tão materialista que a gente só pensa nas coisas terrenas, em viver bem, em acordar bem, em estar, sabe? É muito, muito supérfluo. Nós temos que mergulhar mais nas águas do Espírito. Nós temos que aceitar este fardo suave, sabe? Ter mais compromisso com a palavra, com Jesus, do que com o mundo. Ter mais compromisso, aleluias, com a chamada de Cristo para participar deste fardo suave, para ganhar esta graça, para viver desta graça, para, aleluias, deixar que Ele vença as nossas lutas, não eu vencer as minhas lutas, mas que Deus vença. O pastor leu aqui no princípio, a tempestade no mar, o barco sendo chicoteado para lá e para cá, e Jesus levanta-se e acalma a tempestade. E eu já vi vários pregadores perguntando, qual é a sua tempestade, irmão? Qual é a sua tempestade, irmã? E hoje este mesmo pregador está fora dos caminhos do Senhor, porque a expectativa dele é que ele sempre estaria pregando para uma igreja lotada, porque a expectativa dele é porque ele talvez iria atingir o status de Marco Feliciano, de grandes pregadores que frequentam Gideões, de grandes nomes que a pessoa vai lá no YouTube, na internet, nossa, olha quantos milhões de seguidores. E aí a pessoa se frustra porque está tão apegado a isso, tão apegado a seguidores, a influenciadores, aquilo, e quando vem o vazio, quando vem aquele que Jesus fala, agora eu e você, meu filho, esquece os seguidores. Aí a pessoa não tem força, não tem estrutura, porque a expectativa dele era dele, não era do Senhor, não era no Senhor, era nele mesmo, era ele estar bem, era ele falar bem, era ele ter uma boa eloquência, é ele pregar e ver as pessoas chorando, isso satisfaz a carne, o ego daquele pregador. Então quando ele vê que aquilo ruiu, quando ele vê que não é mais o Espírito Santo usando ele, mas ele usando o Espírito, ele não consegue mais ficar na presença de Deus, se frustra, ele cai. Mas quando eu e você seguimos ao Senhor, praticamos a leitura da palavra, hoje eu vou jejuar. Mas por que eu vou jejuar? Jesus, eu vou jejuar porque eu sou grato a Ti pela minha vida, pelo Senhor me permitir estar na Tua presença todo esse tempo. Não tenho motivo para orar? Jesus, eu estou orando, Senhor, pela igreja que eu congrego, pelo pastor que dirige a minha vida, me orienta, que tem me dado a bênção apostólica, que tem profetizado sobre a minha vida. Jesus, eu vou orar hoje porque sabe aquelas pessoas que eu nem conheço, mas que estão lá no hospital? Visita lá, Jesus. Tem pessoas que às vezes não oram porque falam, eu não sou missionário, mas a sua oração é missionária. O seu jejum, aleluias, é aquele martelo de ouro de Deus que quebra lá, a muralha, para que os missionários, os pastores que estão pregando lá na África, na Ásia, possam levar a palavra. Os seus pés não chegam, mas a tua oração vai, invade o reino espiritual e quebra correntes, quebra barreira. E isso te fortalece, porque você está fazendo a obra também. Agora o cristão, aleluia, muitas das vezes chega, senta, nunca, aleluia, se dispõe. Olha, eu achei lindo, a criancinha levantou, pegou uma água e trouxe. Na nossa festividade, nós separamos lá um cooperador, levantamos ele a diácono, e eu citei lá que uma vez me perguntaram, pastor,
Como é que você escolhe os obreiros? Nós não escolhemos obreiros. Obreiros se destacam. É o Senhor que levanta. Pegou uma água e trouxe aqui. Já tem visão de obreiro, de servir. Aquela atenção, sabe? É a hora da oferta. Nossa, ninguém passou a salva, eu passo. Olha, uma criança entrou no banheiro. Não, eu vou lá verificar se está tudo limpinho. Às vezes não é nem obreiro, mas foi verificar. Porque todos nós temos um chamado. E poucos de nós aceitamos o chamado. É mais confortável vir, sentar e observar, apreciar. Às vezes não é nem só sentar e observar, às vezes o temor de vir lutas, porque o pastor outro dia pregou que quando a gente trabalha para o Senhor, o inimigo fica furioso e ele vem e tenta derrubar, mas ele não vai conseguir, porque quanto mais você trabalha para Deus, mais alicerçado você está na palavra, mais suave é o teu fardo, porque não é você que carrega, é o Senhor que carrega. Pastor, mas eu vejo tanto obreiro falando que sofre, tanto obreiro falando que é perseguido, tanto obreiro falando que é isso, que é aquilo. Eu te digo, meu irmão, minha irmã, eu sou pastor, não sou perfeito, aleluia, sou pecador como todos, mas eu entrego toda a minha vida, toda a minha situação, todos os meus desejos, tudo o que eu preciso na mão do Senhor. E o Senhor tem sido fiel comigo. Mesmo na minha infidelidade, mesmo, aleluia, quando eu erro, mas eu reconheço o meu erro e falo com Ele, Deus, eu pequei. Quantas vezes eu cheguei na minha própria igreja e dobrava meu joelho e ficava mais de meia hora ali orando e falando, Jesus, o Senhor me perdoa, eu não queria estar aqui hoje, eu sou o pastor da igreja, mas eu não queria estar aqui hoje, mas eu vim, Senhor, porque eu te amo. Eu não posso ser hipócrita e dizer para você que está em casa, que às vezes desistiu, porque não queria mais para a igreja. Um dia eu estava na sua posição. Eu não quero mais ir para a igreja. Eu sou pastor, mas eu não quero mais ir para a igreja. Mas eu baixei a minha cabeça, porque a minha vontade não é mais minha. E dobrei meu joelho lá no fundinho da igreja. E eu chorava e falava, Jesus, o Senhor sabe que eu não queria estar aqui. Mesmo sendo o líder desta igreja. Eu estou cansado, Senhor. Me ajuda, me socorre. Sabe, Senhor, aquela poesia que fala das pegadas na areia, hoje eu estou igual, Senhor, o Senhor vai precisar me carregar no colo. E sabe o que aconteceu, igreja? Começava o louvor e o Senhor começou a me encher. E veio a palavra, e o Senhor me esbofeteou na cara. Acorda, pastor, você é um pastor. Você não foi chamado para se prostrar, você foi chamado para marchar. Você só vai se prostrar diante de mim para me adorar, para orar, para reconhecer que eu sou grande. E eu me recompus, igreja, e estamos lá firme e forte. Estamos lá firme e forte. Mas se eu for me entregar para os meus desejos, para as minhas fraquezas, eu já teria me definhado. Eu já não seria mais pastor, seria mais uma estatística de 30, 40 bilhões de pessoas afastadas do Evangelho. E eu me pergunto, como pode? Conhecendo a graça de Deus, nós simplesmente abrir mão de tudo. E aí o que é mais terrível, igreja, porque nós sabemos que o céu é uma realidade, e o inferno também. E que se eu conheci a palavra e a rejeitei, eu estou praticamente condenado ao inferno. Porque um dia eu tive o meu nome escrito no livro da vida. E como eu posso virar as costas para esse livro da vida? Porque um dia o autor da vida me aceitou no seu rebanho. E me lavou. E me purificou. Como eu posso virar as costas para este pastor que me achou, me chamou, curou minhas feridas e tem me abençoado? Pense, não acredite nas mentiras de Satanás, que tenta te ludibriar, te enganar, e dizer que lá fora é melhor, que dar um tempo é melhor, que parar para refletir é melhor. Quando a gente para refletir, igreja, Satanás vem não com um dardo mais assim, sabe aqueles dardinhos que influencia? Ele manda aqueles dardos entorpecentes, sabe assim, que puf, pega bem no cérebro assim, ó. E aí fica tudo dormente, você não pensa em mais nada, só fica parado lá fora. Talvez você nem peca,
talvez você nem rouba, talvez você não voltou para o vício, mas está parado, estacionado lá fora. Ah, eu não vou mais para a igreja. Ah, não preciso de pastor, eu não preciso... Quem te disse isso? Onde está isso na Bíblia? Na mesma casa que alguns bebem, que alguns fumam, que às vezes o seu filho que não é cristão esconde coisas erradas, drogas, bebedeira, e aí você faz lá um culto de adoração a Deus, agora é um templo do Senhor. O santuário de Deus é isso aqui, ó, a igreja, onde nós consagramos a Deus, onde não existe coisas banais, porque todo mundo que adentra por essa porta, por mais pecador que seja, ele é perdoado, ele é aceito, ele é curado, ele é transformado, desde que ele queira. E na nossa casa, cheia de contenda, brigando com o esposo, com a esposa, querendo bater no filho, querendo expulsar o filho para fora. É difícil, irmãos. Nós precisamos do jugo de Jesus, que é suave, que nos ensina a receber esta graça, a andar nessa graça e ter um refrigério e viver em paz. Pastor, mas eu estou passando por luta, eu estou passando por... e essa luta não cessa. Por que será que não cessa? Por que será que não cessa? Não adianta falar que é porque eu acho que eu não tenho fé, não é isso. Muitos pastores costumam falar, a sua fé não alcançou, nós não podemos jogar mais jugo sobre aquela vida. Nós temos que orar junto, caminhar junto. Eu ministrei outro dia lá na igreja, pastor, e falava sobre aquela guerra que Deus usou Gideão para livrar o povo de Israel. E aí tem uma passagem lá que Deus fala para Gideão: Gideão, levanta-te, dispõe-te que você vai lutar contra os midianitas agora. E Gideão, ele fica meio incrédulo ali, né? E aí Deus fala: se você ainda não crer, desce nas escondidas, vai até o arraial lá dos midianitas e você verás. E quando Gideão chega lá perto, igreja, ele vê dois homens conversando e um fala para o outro: olha, eu tive um sonho e nesse sonho descia um pão do céu e esse pão ia contra o arraial dos midianitas e destruía tudo. A guarda lá do capitão dos midianitas. Nossa, sabe o que é isso? É que o Deus de Israel entregou os midianitas na mão acabei de falar o nome dele? Gideão. E aí sabe o que é interessante, igreja? Quem é o pão que desceu do céu? Jesus. Quem é o pão? Ele declara lá em João: eu sou o pão que desceu do céu. E aquele homem teve uma visão do pão que desceu do céu e foi lutar. E aí quando Gideão volta para o arraial e levanta seus 300 homens e vamos para a luta, e ele articula toda uma estratégia, né, de estourar os vasos, de tocar a trombeta, e cercou em várias partes e está indo, o povo começa a lutar entre si, se confundiu todo ali, e o povo de Israel não precisou sacar de uma espada. E aí hoje nós vemos que o mesmo pão que estava lá naquela guerra é o nosso pão que nos salvou, que nos resgatou. E a gente vai viver o resto da vida numa luta. Algo está errado na tua vida. E eu não digo que é pecado. Eu digo que é estratégia, é devoção, falta de oração, jejum, devocional, não sei. Mas a luta, ela vem para te ensinar. Quer dizer que você nunca vai alcançar a sabedoria? Você nunca vai sair do deserto? Nunca vai sair do vale de ossos secos? Vai viver o resto da vida lá? E a promessa de vida com a abundância que Jesus nos dá? Amados, tem que acreditar, tem que crer. Tem que tirar o seu jugo pesado, maldições hereditárias que lançaram sobre nossas vidas. Quando a gente aceita Jesus, tudo isso tem que cair por terra. Você é uma pessoa livre em nome de Jesus. E você tem que viver esta liberdade, lógico, em nome de Jesus, dentro da conduta bíblica, dentro da conduta cristã, mas você tem que viver esta liberdade. E esta liberdade é sem o jugo opressor do mundo, sem as consequências terríveis que tentam te tirar da igreja.
É viver para o Senhor, é acreditar e caminhar para o Senhor, para que você verdadeiramente ande para o Senhor. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Às vezes você vai conversar com uma pessoa que, pastor, eu estou passando por tanta luta, irmão, estou na prova. Eu conheço pessoas que toda vez que me encontram, eu estou há 20 e tantos anos no Evangelho, e toda vez que eu encontro aquela pessoa, estou na prova, pastor. Será que é o Evangelho que está errado na vida deste irmão? Não é. Porque a palavra de Deus, ela diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aí você vai, aleluia, conversar com esse irmão, com essa irmã que está na prova, na luta, e aí você vai ver a conduta dessa pessoa. A Bíblia nos ensina que toda autoridade nos é concedida em nome de Jesus, mas porém algumas castas, algumas situações, não é verdade? Eu sei que está em colchetes lá e que não está na tradução original, mas a Bíblia nos ensina que eu devo orar e devo jejuar. Esse sacrifício sacerdotal não é só do sacerdote, é de todo aquele que crê, é de todo aquele que quer ser usado por Deus, é de todo aquele que quer, aleluia, parar de ser provado, esmagado, esmiuçado por Satanás. É de todo aquele que quer aceitar o jugo de Jesus, sabe por quê? Porque às vezes você tira aí uma manhã para ter um devocional em jejum e oração, você está blindado, você está sendo guardado, protegido pelos anjos de Deus, você está ganhando força espiritual. Você sabe por que qualquer ventinho te derruba? Porque às vezes você não jejua. Você sabe por que, aleluia, qualquer mentirinha que vem aí te derruba? Porque às vezes você dá mais ouvido para boatos, para a fofoca, do que para a palavra de Deus. Porque às vezes você não está fazendo, aleluia, de seu amparo, de seu apoio, a palavra de Deus, mas sim um homem. Aquele que passa na tua casa e te leva para a igreja, aí você vai. Se ele não passa, você não vai. Então o teu apoio é o homem, não é Deus. E a palavra de Deus diz, maldito é aquele que faz do teu irmão seu apoio. Amados, salvação individual. Mas nós temos que viver em corpo. Porque no dia que eu estiver fraco, o pastor Ederson vai trazer uma palavra para mim e vai me levantar. No dia que você estiver fraca, a sua companheira do grupo, o seu companheiro do grupo, o seu irmão que está do lado, vai te dar uma mão, vai te dar um abraço, vai dizer, como você está? Senti sua ausência no culto passado, você está bem? Eu estou meio desanimado, então estou passando amanhã na tua casa e nós vamos junto para o culto. Isso é viver em comunidade, em comunhão com o Espírito Santo e com o irmão. Não adianta você querer somente a sua salvação. Lembra que eu falei ainda há pouco sobre o carcereiro? O carcereiro, irmãos, ele foi salvo ele e a casa dele. E a Bíblia diz que foi toda a casa, né, pastor? Mas, se você for analisar, a Bíblia não fala mais nada da família dele. Mas aquele homem deve ser um homem bom para a família. Deve ser um homem respeitado. Porque quando ele viveu um milagre lá dentro da prisão, e ele apresentou aqueles apóstolos para sua família, e toda a família veio para o Senhor, este homem tem credibilidade para a família poder ir. Às vezes nós nos convertemos, e como é que a gente tem, aleluia, nos apresentado na nossa casa? Como é que eu tenho levado Jesus para os meus pais? Quando eu me converti, o meu irmão foi primeiro que eu, ele já era diácono numa igreja. Meu irmão tinha se aprofundado nas drogas, se converteu. E aí, um dia ele começou a me chamar para ir para a igreja, por causa de uma namorada que manifestava umas coisas nela, e eu não sabia o que era, e meu irmão já com entendimento mais elevado, faz uma campanha de libertação por ela, e eu fui, e um dia Deus tocou, no 5º dia da campanha Deus me tocou, e eu aceitei a Jesus. E aí, o que acontece, igreja? Meus pais não eram cristãos. E de repente, eu e meu irmão sozinho indo para a igreja, frequentando a igreja, e orgulho dos pais, né? Porque a gente não bebia, não fumava, não vivia na baderna. Começou a entrar uma sequidão dentro de casa, uma falta de suprimento. Começou a entrar uma situação muito terrível no meu lar. E meu pai olhava para mim e falava assim, filho, depois que vocês entrou para essa lei de crente,
olha o que aconteceu aqui em casa, olha como nós estamos. E eu baixava a cabeça, ia para o meu quarto chorar, e orar, e falava: Deus, como é que pode, Senhor? Nós estamos te servindo, nós estamos na tua presença, e minha família agora passa fome. Como é que pode, Senhor, eu ter que ouvir isso do meu pai, e a tua palavra nos promete tantas coisas, e Davi declara: fui moço e hoje eu sou velho, e a minha geração, e nunca vi a geração do justo mendigar o pão. Eu ouvi uma pregação lá na nossa igreja, né, pastor? Você lembra? A irmã falou: será que eu era justo? Então eu entendo que eu não era justo ainda. Estava me esforçando, estava engatinhando no evangelho. Mas eu ouvia isso, igreja. O diabo usando a boca dos meus pais para nos desanimar, para que a gente falasse: então meu pai tem razão, não vou mais para a igreja. Depois que eu fui para a igreja, todo mundo ficou desempregado, até eu perdi meu emprego e ficou uma situação muito delicada lá em casa. Mas ao invés de dar ouvido a Satanás, eu fui dobrar meu joelho. Eu comecei a ir para a campanha lá da igreja que eu congregava, oração de meia-noite a 1. Pastor, 30 dias de oração de meia-noite a 1, eu fui lá: Jesus, eu preciso, Senhor. Olha meus pais, eles estão batendo de frente. Olha, meus pais não creem, mas eu creio, Senhor. E quando o Senhor prometeu que a salvação é para a casa daquele carcereiro e é para toda a família dele, eu também coloco a minha família no mesmo lugar, Senhor. Que a salvação chegue lá na minha casa, que mude tudo, e que a tua palavra reine, impere, e que os meus pais possam vir à tua presença. E para a honra e glória do Senhor, a minha mãe aceitou Jesus. E foi, caminhando firme. E para a honra e glória do Senhor, minhas irmãs, uma já tinha sido evangélica, e ela se reconciliou. Aí a outra aceitou, e meu pai meio endurecido ainda. E aí meu pai ficou enfermo, irmãos. Mal de chagas. Precisou parar no hospital para aceitar Jesus pela dor. Mas morreu salvo pela graça de Cristo. E eu pude declarar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é um Deus que Ele supera a minha e a tua expectativa. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, um dia minha esposa me abraçou e chorando ela falou assim: eu preciso te confessar uma coisa. Eu nunca vou poder te dar filhos. O que você decidir, quiser levar o nosso relacionamento adiante, ou quiser separar, eu vou aceitar, mas eu nunca vou poder te dar filhos. Ela era desenganada pela medicina. Ovário infantil, 8 quistos, útero infantil, 8 quistos no ovário. Não tinha mais o que fazer. O médico falou para ela: desiste, que você nunca vai poder ser mãe na sua vida. E Jesus, na palavra hoje, diz: o que? Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Eu peguei nas mãos da minha namorada na época, hoje minha esposa, e falei: meu amor, não estou casando contigo por causa de filhos. Eu estou casando contigo porque eu te amo. Filhos são complementos, mas se você não puder gerar, nós adotaremos. E aí ela chorou e veio e me abraçou mais forte ainda. E naquele abraço, irmãos, eu elevei os meus pensamentos a Deus. Eu não era obreiro, não era separado a nada da igreja. Eu só fiz uma oração em pensamento a Deus e disse: Senhor, tu me prometestes uma família, e eu vou te servir. E eu creio que o Senhor me dará uma família gerada por nós. Está em tuas mãos, ó Pai. Passou-se um ano, nós nos casamos, noivamos e casamos. Passou-se um tempo, estávamos visitando uma igreja e Deus usou um irmão lá nessa igreja para falar que Deus estava abrindo a madre da minha esposa. 6 meses depois, minha esposa estava grávida, para um filho impossível. E nasceu meu filho impossível, o qual os médicos falaram: essa criança não vai ser saudável. Essa criança talvez não sobreviva 6 meses, precisou tomar leite especial. E minha esposa não conseguiu amamentar por tanto tempo, porque ela tinha muito problema de saúde. E a gente, desde o 8º dia da nossa criança, meu filho, nós começamos a dar leite integral, pastor. Não tínhamos dinheiro. Não conseguíamos comprar os leites especiais.
E meu filho cresceu pela glória de Deus, firme e forte. Hoje é um homão de quase 1,80 m e pouco aí. Está na presença de Deus, servindo ao Senhor. Após o nascimento do meu filho, aleluias, vem mais uma joia especial, minha filhota. 3 anos depois nasce, olha, 3 anos depois. Pai, Filho e Espírito Santo. Nasce mais uma, para a honra e glória do Senhor, porque a medicina disse que não. Porque a medicina disse jamais. Mas eu não quero dizer que é mérito meu. Mas eu vou falar do meu testemunho, da minha fé. Senhor, eu entrego em tuas mãos. E Deus me deu 2 filhos da promessa. E os 2 filhos da promessa servem ao Senhor e estão na presença de Deus. E eu continuo bradando no meu peito, a minha casa serve ao Senhor Jesus. Somos, aleluias, servos de Deus, servimos na igreja Abraços do Pai. E passamos por luta? Passamos. Às vezes vem dificuldade? Vem. Mas nós estamos vivendo essa palavra. Aprendendo de Jesus, sendo manso como Jesus, vivendo como Jesus. Porque hoje, pastor, nós vemos muitas pessoas chegando na igreja e já pensando em ganhar, inteiro, em conquistar. O maior homem desta terra que revolucionou o mundo chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Foi o único que pôde declarar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi o único que venceu a morte. Ele foi crucificado numa cruz. E muitos zombaram. E ao 3º dia ele estava de pé, falando com pessoas, comendo pão junto com os discípulos, para mostrar para todo mundo que ele é o poderoso, ele é o eu sou. É este que você serve.